Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando a nossa terceira aula de CodeIgniter para iniciantes e na aula de hoje vamos finalmente começar a praticar um pouco fazendo o nosso primeiro exemplo, o nosso famoso Hello World ou Olá Mundo, que é feito em todo o curso de programação ao redor do mundo. Então, hoje vamos fazer o nosso primeiro exemplo prático para mudar aqui a nossa tela inicial do CI, ou então aprender como que a gente cria uma outra tela aqui para vocês começarem a entender o funcionamento do CodeIgniter. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar a URL base do nosso sistema. Como é que a gente faz isso? Você entra aí na sua pasta padrão, onde está o CodeIgniter, copia a URL dele aqui, no meu caso localhost/aulas/ci. Vamos lá no projeto, no Aptana Studio ou no seu editor, abra a pasta Application, Config e o arquivo config.php. Agora você vem aqui no Config Base URL e você cola a tua Base URL. Sempre você tem que fazer essa definição da Base URL antes de começar um projeto, porque é a partir dessa URL base aqui que o CodeIgniter vai gerar links, vai gerar as âncoras, vai chamar as funções, os procedimentos que a gente precisa para o nosso sistema funcionar. Então é muito importante que você defina essa questão aqui da Base URL. Feito isso, podemos fechar o config, minimizar aqui a nossa pasta config, e a partir de agora a gente vai utilizar a nossa pasta controllers e a nossa pasta views. Como é que funciona inicialmente um sistema em MVC para a chamada dos procedimentos, a chamada dos métodos, dos eventos do nosso sistema? Como é que ele vai funcionar? Funciona da seguinte maneira: se você entrar aqui na sua URL base aqui, tem aqui nosso index.php, que é a base dele, seria mais ou menos essa, né? No caso aqui eu estou adicionando o index.php, depois eu vou ensinar para vocês, vou mostrar por que esse index.php aqui e como tirar ele também. No padrão MVC para desenvolvimento web, ele funciona da seguinte maneira: você tem a URL base do seu sistema, daí depois da URL base você coloca uma barra, daí aqui você chama o nome do controller, o nome do controlador que você quer chamar. Então, por exemplo, imaginemos o nosso sistema onde eu tenho um controlador para cadastro de usuários. Então, eu tenho um controlador chamado usuários e dentro desse controlador eu tenho um método chamado cadastrar. Então, quando eu quiser cadastrar um usuário, eu vou chamar a minha URL base barra controller barra método, que seria o que? No lugar de controller, usuários barra cadastrar. Então seria nesse formato aqui. Os dois primeiros segmentos da URL após a base são o controlador e o método. Aqui eu posso ter mais um segmento, que seria o terceiro. Eu posso ter mais um, que seria o quarto, o quinto, o sexto e assim sucessivamente. Eu posso ter vários segmentos na minha URL e através desses segmentos eu vou ditar as ações para o meu controlador para ele saber o que precisa ser feito. Por exemplo, imaginemos a situação: usuários barra editar barra 3. Então 3 seria o ID do usuário que eu estaria editando no meu sistema nesse exato momento, certo? Então é dessa forma que funciona a chamada de procedimentos, de funções, de métodos dentro de uma estrutura MVC. Então mais ou menos para vocês entenderem como é que é essa questão de controlador, de método e tudo mais. Então por isso, agora que você já sabe como é que funciona a chamada, a gente vai criar o nosso exemplo de Olá Mundo ou Hello World. Então vamos fazer o seguinte: dentro da nossa pastinha application/controllers, nós vamos criar um novo arquivo, new file. Vou chamar o meu controlador de olamundo.php e vou criar dentro desse controlador uma estrutura básica. Se você abrir aqui o controlador welcome.php, que é esse controlador que está mostrando essa view welcome aqui também, o welcome message, você vai ver que ele tem uma estrutura padrão, que começa com a abertura da tag PHP e ele tem uma linha aqui. Essa linha aqui define que esse script, que esse arquivo não tem acesso direto via browser, então o sistema tem que renderizar ele, é uma classe do sistema, não tem como você acessar ele direto. E a partir então aqui da terceira linha começa o nosso controlador propriamente dito, que é uma classe estendida do controlador principal do CodeIgniter, que é o CI Controller.
Então, como é que vai funcionar? Quando você quiser criar um controlador, você pode fazer uma estrutura básica com as principais funções que você quer, ou então vir aqui, pegar esse controlador aqui e copiar ele para fazer o início da sua criação. Então, eu vou fazer o seguinte, para vocês entenderem a criação dele, eu vou criar todo ele lá. E vocês podem notar também um detalhe aqui interessante, que ele não tem o fechamento da tag PHP. Ele tem só um comentário no final aqui dizendo que é o final do arquivo e dizendo a localização desse arquivo. E isso funciona perfeitamente, tá ok? Não precisam ficar espantados porque funciona perfeitamente nesse formato. Eu só vou copiar essa primeira linha aqui para não precisar digitar tudo isso. Vou fechar aqui o meu controlador welcome e vou colar essa primeira linha aqui no meu controlador Olá Mundo. Então aqui eu estou impedindo o acesso direto a este arquivo. Como é que a gente cria o nosso controlador? Muito interessante é observar o detalhe do nome. Tá? Então o controlador nada mais é do que uma classe estendida da classe principal de controladores do CodeIgniter. Só que tem uma particularidade, se eu chamei o meu arquivo de Olá Mundo, o meu controlador também tem que se chamar Olá Mundo, com a diferença de que a primeira letra é maiúscula. Então como é que a gente vai fazer a criação? Class Olá Mundo extends, que é estender, né? O CI underline controller. Então, essa aqui vai ser a minha classe. Pronto, criada a minha classe Olá Mundo, estendendo o controlador principal do CodeIgniter. Já temos um controlador para o nosso CI. Como é que eu chamaria esse controlador? Eu venho aqui na minha URL, index.php, Olá Mundo, e ele vai me dar um erro 404. Por que isso? Porque o meu controlador está vazio. E para que ele funcione, eu preciso de ao menos um método, que é o método padrão, método index, dentro desse controlador. O método index é como se fosse o arquivo index de um site, ele é o primeiro arquivo que é chamado quando o site é carregado. Então aqui a gente tem que criar uma public function index, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Nessa função index aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, para fins didáticos, eu vou dar um echo no nome da minha função, mas jamais você vai printar uma mensagem na tela, alguma coisa, através do teu controlador, tá? Isso é incorreto perante ao padrão MVC. Eu vou fazer só para vocês entenderem o funcionamento da questão dos métodos dentro de um controlador. O que vai acontecer agora? O meu método index é chamado quando eu não defino nenhum método na minha URL, que eu chamei só o controlador Olá Mundo. Se eu atualizar minha página agora, olha só o que aconteceu, ó. Printou na minha tela index, que é o nome da minha função. Se eu criar outra função, public function, incluir, por exemplo, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, vou dar um eco aqui só para vocês entenderem. E agora na minha URL eu coloco aqui Olá Mundo barra incluir, e ele me trouxe o método incluir. Eu vou colocar aqui adicionar, e ele vai me dar um erro porque eu não tenho esse método adicionar lá dentro. Então é assim que funciona a chamada dos controladores e dos métodos. Olha só, controlador, método que eu estou chamando. Se eu não chamar nenhum, é o index. Se eu chamar, o método tem que existir no meu controlador para que ele seja executado corretamente. Caso contrário, ele vai me dar um erro de not found, de não encontrado, porque o método não está presente no meu controlador. Tá ok? Tudo bem, Ricardo, você explicou isso daqui para mim, eu entendi, até aí tudo bem, mas você comentou antes que não podemos dar um echo ou printar uma mensagem aqui dentro do nosso controlador, certo? Você deve estar pensando isso daí. Então, por que a gente não printa nada aqui? Porque o nosso controlador ele deve chamar uma view. A view é que vai mostrar na tela o que a gente quiser que seja mostrado. Então, como é que funciona? Por exemplo, no caso de index, ao invés de dar um echo aqui, eu tenho que chamar uma view para exibir alguma coisa na tela. Só que nós não temos nenhuma view ainda, então eu vou criar uma aqui para exemplo. Ó, em views, botão direito, new from template, HTML, HTML5 template. Todas as views devem ter a extensão .php, tá ok? Vou criar uma view chamada olamundo.php.
E olha só, tem Olá Mundo controlador e Olá Mundo view. Não vão confundir as duas coisas. View é visualização, controlador é o controlador da aplicação. Então aqui o nosso título eu vou chamar de Olá Mundo CI. E aqui embaixo no nosso header eu vou chamar de Olá Mundo CI. Aqui na nossa div principal vou colocar aqui um parágrafo e vou dizer que este é meu primeiro exemplo em CI, CodeIgniter, para quem não lembra da abreviação, tá? Então eu criei uma view chamada Olá Mundo. Digamos que essa view deva ser executada toda vez que eu entrar no meu controlador Olá Mundo. Então o que eu faço? Aqui eu tiro fora o meu echo e eu chamo this. Opa, que eu dei um enter sem querer aqui. This load view. E aqui dentro eu tenho que dar o nome da view que eu quero chamar. Entre aspas simples eu vou colocar Olá Mundo. .php não é necessário informar que ele já vai pegar automaticamente. Então, Olá Mundo é o nome da view que eu quero carregar. Agora, vindo na minha URL, acessando aqui o meu controlador Olá Mundo, eu vou ter o meu primeiro exemplo em CI rodando, que é o meu arquivo estruturado em HTML que eu criei aqui como exemplo. Então, assim que a gente carrega uma view. Digamos que eu queira carregar uma outra view agora. Vamos fazer o seguinte, vamos criar mais uma aqui, new front template, HTML, HTML5 template. Vou criar aqui exemplo 2.php. Então vamos colocar aqui exemplo 2 no título. Exemplo 2. Aqui embaixo vamos criar um parágrafo. Este é o segundo exemplo em CI. Ok, criei o meu exemplo 2. E eu vou chamar esta view aqui na minha função incluir. Então eu vou chamar novamente this load view. E o nome da minha view é exemplo 2. Então, o que vai acontecer? Acessei aqui Olá Mundo, continua aparecendo meu Olá Mundo. Se eu acessar barra e incluir, eu vou ter o meu exemplo 2, porque eu estou chamando o meu método incluir, que está chamando a minha view exemplo 2. Então, é assim que funciona o carregamento de views através do CodeIgniter. Uma view é um arquivo com extensão .php, mas com a estruturação em .html. Então, na verdade, vai ser uma página contendo todos os elementos do seu site, a inclusão dos arquivos CSS e assim por diante. Então, tudo isso é feito na nossa view para criar a parte visual, a parte de exibição do nosso site ou do nosso sistema. Então, esse é o formato de você chamar controladores e métodos através de URLs. Só que se você for um pouquinho curioso e você for fazer um teste um pouquinho diferente, olha só, vou tirar fora aqui vou deixar aqui a minha URL base, que é aquele início lá. Você pode ver que quando está entrando no site aqui, ele está chamando uma mensagem padrão do CodeIgniter. Digamos que eu queira agora chamar aquele meu controlador Olá Mundo. Então eu vou colocar aqui barra Olá Mundo. E ele me deu um erro dizendo que não encontrou a minha view Olá Mundo. Mas por que não encontrou se a minha view Olá Mundo existe e está ali dentro? Pelo seguinte motivo. Aqui, para eu poder acessar, faz falta aquele index.php barra Olá Mundo. Só que a URL fica feia se você deixar esse index.php aqui dentro. Concorda comigo, não? Então, como é que a gente vai fazer para poder tirar o index.php fora e a nossa view Olá Mundo continuar funcionando? A gente vai fazer a utilização de um arquivo .htaccess, certo? Que é aquele modo de reescrita de URLs do nosso servidor local, o AMP Server, que eu expliquei numa outra aula que a gente precisa, né? Então a gente vai fazer a utilização desse modo de reescrita para que a gente consiga acessar sem colocar o index.php.
Como é que funciona? Vamos lá no nosso projeto. Deixa eu abrir aqui o meu Project Explorer. Vou pegar aqui o curso CI, botão direito, New, File. Vou criar um novo arquivo chamado .htaccess, com 2 Cs e 2 Ss. Criei o meu arquivo, ele vai abrir aqui um arquivo sem nome, só com extensão .htaccess. Nesse arquivo aqui eu vou ter que digitar o seguinte. Observem as letras maiúsculas e minúsculas. Tudo isso diferencia, tá ok? Rewrite on. Primeiro a gente está acionando o motor de reescrita, agora a gente está criando uma condição. Nessa condição aqui a gente vai dizer file name. Deixa eu só digitar aqui primeiro. Request underline file name, espacinho, ponto de exclamação, menos F minúsculo. Depois podemos já duplicar essa linha aqui, que nós vamos repetir quase tudo. Request file name, e aqui no final, em vez de menos F, menos D. E agora colocamos a nossa regra de reescrita. Ponto asterisco, espacinho, index.php, barra, cifrão 0, entre colchetes, pt, L, fecha colchetes. O que a gente está fazendo nessas 4 linhazinhas aqui? Ativando o motor de reescrita de URLs, dando 2 condições para ele, que é para pegar tudo que for requisitado na nossa URL e encaminhar para como se tivesse index.php barra e daí o que a gente digitou lá em cima. Então a gente está fazendo uma condição de reescrita, deixando a nossa URL mais amigável. Salvei o meu arquivo aqui. Dúvidas sobre isso aqui, procurem na internet, tá? Não é o objetivo do nosso curso explicar reescrita de URLs. Agora, olha só. Aqui eu vou entrar no meu barra olamundo sem index.php e tudo funcionou às mil maravilhas. Então assim a gente fez o nosso primeiro exemplo, o nosso famoso Hello World, chamando 2 views já. Entendemos a chamada de métodos dentro dos controladores através da URL e ativamos também a reescrita de URLs para que não precisemos colocar o index.php. Só que em muitos casos ainda vai aparecer aquele index lá por causa de uma configuração que você precisa mudar da seguinte forma. Ó. Vem aqui em config, config.php e aqui em index page você tira fora esse index.php. Deixa vazio porque a gente já está utilizando o nosso módulo de reescrita de URLs. Feito isso, tudo está funcionando perfeitamente e nós já tivemos o nosso primeiro exemplo, o nosso Hello World, em CodeIgniter. Se você quiser, por exemplo, que quando acesse a URL base do seu sistema, ele apareça o seu controlador Olá Mundo, ao invés de aparecer essa mensagem aqui do CodeIgniter, basta você alterar também no config. Ó. Vem em config, procura o arquivo roots.php, procura aqui embaixo o default controller e dê o nome do seu controlador padrão. No meu caso, então, seria Olá Mundo. Salvei o meu arquivo. O que vai acontecer agora? Estou na minha URL base, atualizei, apareceu o meu Olá Mundo como padrão aqui em cima. Então é assim que funciona a questão de definir qual que é o controlador padrão da sua aplicação, ou seja, o início do seu site, o início da sua aplicação. Ok? Tudo entendido? Bom, quem não entendeu, quem não conseguiu compreender, a ideia é volte para o início da aula e estude novamente com muita atenção. É um conteúdo um pouquinho chato no começo, até porque agora a gente não está desenvolvendo nenhum sistema, está vendo tudo mais em forma de conceito, então vai ficar um pouquinho chata a aula assim. Mas com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de atenção, aí redobrando a atenção se for necessário, vai ser possível entender e compreender tudo o que está sendo ensinado. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, poste seu comentário no nosso blog, rbtech.info, está aparecendo aí no cantinho do seu vídeo. Não serão respondidos comentários em outros sites, uma vez que esse curso é exclusividade do RBTech. E, logicamente, não esqueça de compartilhar a aula numa rede social, que nós, do RBTech, agradecemos por ajudar na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.